Bem-vindos, seguidores e seguidoras do Weltanschauung, o nosso projeto de fortalecimento do pensamento liberal e democrático no mundo de hoje, na nossa atualidade. Nós estamos iniciando hoje o terceiro programa desse projeto. Como vocês se lembram, aqueles que nos acompanharam, nós tivemos um primeiro programa destacando o pensamento, os grandes pensadores liberais da história, começando com Popper, passando por Hayek, indo até Merkel e outros pensadores importantes. O segundo programa foram os clássicos. Nós procuramos apresentar, discorrer, dentro do tempo disponível, sobre alguns das principais obras que marcaram as suas épocas ou marcaram momentos de estudo e de reflexão sobre épocas passadas. Nós começamos com a Ilíada e viemos chegando até Federalista, Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Hoje, 28 de maio, nós estamos iniciando o programa Civilização, ou Civilizações, mas vamos tratar aqui, nomear diretamente, especificamente, o nosso programa no singular, Civilização. Um assunto que tem atraído muita discussão, temores, né? Porque cabe nós fazermos aqui, nesse início do programa, a pergunta: estaríamos vivendo o fim da nossa civilização? Afinal de contas, os 500 anos que separam esse nosso atual momento que nós estamos vivendo no século XXI, do início da ascensão da nossa civilização ocidental no século XVI, esses 500 anos configuram um lapso de tempo semelhante àquele que separa a ascensão da civilização helênica e a sua absorção pelo Império Romano. E os 300 anos que nos superam da conquista da hegemonia do Ocidente no século XVIII sobre o restante do mundo, com colonialismo, com a adoção de técnicas, táticas e estratégias de guerra que permitiram a expansão do poder ocidental colonial por todo o globo, do século XVIII. Esses 300 anos também podem ser comparados àquele momento do apogeu do Império Romano, no século II, e a sua queda no V. Esse recurso aos lapsos temporais é um argumento tentador, né? Serve para nos mostrar que civilizações vêm, vivem, crescem e morrem. É um processo ao longo da história. E as razões para nós acreditarmos, ou sermos tentados a acreditar, num próximo colapso geopolítico ou civilizacional de natureza pessoal, interna ao ser humano, são tentadores. Os argumentos são tentadores. No longo prazo, nós verificamos essa coincidência de lapsos temporais. No médio prazo, o conjunto das duas guerras mundiais, da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, guerras europeias que se estenderam ao mundo, mas que começaram na Europa, por causa da Europa, por razões europeias, na cultura europeia e ocidental. Vários historiadores as classificam como uma monumental guerra civil-cultural, né? Semelhante à Guerra do Peloponeso, que encaminhou o colapso, né? A decadência e, finalmente, o colapso da civilização helênica. E o 11 de setembro? O 11 de setembro poderia ser comparado ao saque de Roma, em 410? E a questão migratória, que os governos ocidentais parecem ainda não ter encontrado uma solução.
Ela se assemelharia à entrada dos bárbaros nos limites, através dos limites do Império, e a sua locação dentro do espaço do Império Romano, praticando formas de vida completamente estranhas a ele? Em suma, nós temos aí razões para admitir que essa preocupação, esse temor, essa inquietação sobre o perigo ou os perigos que rondam nossa civilização são plausíveis. Mas, da mesma forma como há essas inquietações, também há, nesse panorama mundial, no cenário mundial, se não certezas, mas convergências, situações de uma realidade que é plasmada em vários aspectos na vida social e na vida internacional, no cenário internacional, no relacionamento entre as nações. Primeiro porque, sem dúvida alguma, em crise ou não, sob risco ou não, a civilização ocidental se estendeu pelo mundo. E diferentes regiões do mundo assimilaram práticas, costumes, procedimentos, rotinas do Ocidente. Uma delas foi a diminuição da diferença entre as distintas categorias sociais. E também uma difusão do sentimento democrático. As ruas passaram cada vez mais a serem ouvidas. Isso não aconteceu só no Ocidente. Aconteceu em vários lugares do mundo por um efeito de mimese da civilização ocidental estendida direta ou indiretamente a vários lugares do mundo. Nós temos, então, uma Organização das Nações Unidas criticada ou não, falha ou não, funcionando, e nós temos a grande maioria da população do mundo submetida, governada a entidades, a estados relativamente funcionais, a grande maioria deles. E a quase totalidade desses estados tem interesse na estabilidade. Aqueles que apostam numa ruptura militar ou não têm poder para conduzi-la. E os que têm poder não parecem, até agora, até esse momento, realmente empenhados em provocar uma ruptura mundial. E no final das contas, apesar de toda a retórica, de todo o histrionismo que nós estamos vivendo nesse momento, nesse início de 2025, desenhado uma guerra econômica entre os países e uma série de inversões surpreendentes nas posições geopolíticas dos principais poderes do mundo, particularmente os Estados Unidos, no final das contas, todo esse histrionismo pode não estar mudando nada. O Ocidente continua a deter uma nítida vantagem militar e tecnológica, diferentemente, não aconteceu hoje nenhuma Adrianópolis, como aconteceu em Romanos, lá no século III e IV, nenhuma sequência de tragédias militares ou de insolvência material que sustentasse aquele sistema militar. De tal forma que as instituições mediadoras estão funcionando e muitas das mudanças nessa situação são atenuadas por sucessivas globalizações econômicas e tecnológicas que têm repartido o poder de uma forma mais equânime entre os principais centros, os polos de poder no mundo. Então, nós temos aí aspectos desfavoráveis e favoráveis em torno dessa inquietação civilizacional. Mas o propósito Weltanschauung do nosso projeto não é só apenas transmitir conhecimento. Nós também nos propomos, modesta e discretamente, oferecer base para uma lucidez, né, que nós pensemos oferecer aos nossos seguidores referências, balizas conceituais e bibliográficas que nos permitam nos aproximar desses grandes problemas com alguma segurança, com algumas certezas. Certezas, qual a maior delas? Que gente muito capaz dedicou a vida inteira analisando e se debruçando
sobre questões como essa. A civilização. A civilização é o grande tema desse programa que iniciamos hoje, e nós vamos iniciar da mesma forma como começamos lá, falando sobre os pensadores liberais, sobre Popper, ele indo lá na Jônia e em conjecturas e refutações, mostrando a gênese do pensamento científico, filosófico ocidental, nos Eleatas. Nós também vamos hoje nos valer de um pensador seminal, um homem de uma cultura excepcional que viveu um momento único na história do conhecimento, na primeira metade do século XX, se beneficiando da sua educação, da sua posição, inclusive funcional, como grecólatra, como especialista no classicismo grego, e que nos legou a obra, talvez a obra mais importante de história do século XX. Nós vamos falar hoje de Arnold Toynbee e da sua obra magna, Um Estudo de História, surpreendentemente ignorado no Brasil. As faculdades de História no Brasil, isso já desde os anos 80, era comentado em alguns círculos intelectuais como Toynbee era ignorado no estudo de História no Brasil. Eu vou me valer, com vistas, tendo em consideração aquele meu hábito de guardar bons artigos, boas notícias sobre os bons livros, eu vou me valer de um comentário publicado na coluna Vida das Ideias, de um bom jornal brasileiro, de autoria de José Guilherme Merkel, no qual Merkel faz uma resenha da vida de Toynbee, que esteve no Brasil em 1966, e Merkel fala não só do trabalho de civilização que Toynbee desenvolve, mas o seu grande trabalho como historiador. Então, me permitam comentar alguma coisa, alguns trechos desse artigo fascinante do Merkel sobre Toynbee. Toynbee faria 100 anos em abril Ele é nascido em 1889, ele faria 100 anos em 1989. Foi o filósofo da história mais influente e, sem dúvida, o mais atraente do século XX. Qual a cotação de suas ideias hoje? A pergunta que ele lança. A sensação que, saltando para um outro trecho, a sensação de que Toynbee experimentava lembrava a nostalgia de seu compatriota Gibbon, um século e meio antes, ao deplorar a decadência de Roma entre as ruínas do Capitólio. Gibbon, que nós apresentamos aqui na decadência e queda do Império Romano, na sequência dos clássicos. Gibbon também é inglês, como Toynbee. Anos depois, o colega de Toynbee no Balliol College, Oxford, Lewis Namier, futuro grande historiador dos 700, lhe revelou a obra de Oswald Spengler, A Decadência do Ocidente. Certamente, A Decadência do Ocidente deve ter atuado sobre Toynbee como uma grande provocação intelectual para ele se dedicar à obra. Estamos falando de 1918, quando A Decadência do Ocidente é lançada por Spengler. No ano seguinte, aliás, neste ano ainda, um mês após o término da Primeira Guerra Mundial, Toynbee vai dar início à redação dessa obra monumental. Em 1934 foram publicados os primeiros 3 volumes. Os outros 3 em 1939 e, finalmente, os últimos 4 tomos em 1954, em plena Guerra Fria. Toynbee dedicou a vida inteira à redação desse livro. E não só esse livro, como outros também pontuaram a sua obra. Nos volumes 5 e 6, eles interpretavam a situação do Ocidente. Para Toynbee, os sistemas da desintegração do Ocidente eram claros.
principalmente na presença de um proletariado interno, quer dizer, as classes trabalhadoras e produtivas internas no Ocidente, dirigido, mas não liberado. Dirigido, mas não liderado, por uma minoria estéril e desorientada. Primeiro sintoma que Toynbee aponta. Outro sintoma, a perda de estilo civilizacional. Daí a macaqueação de formas alheias e bárbaras, de arte e pensamento. E também duas tendências escapistas, uma ao arcaísmo e outra ao futurismo. Os fascismos, em particular, segue Melchior, ele via como um exemplo desse arcaísmo barbarizante. O nazismo era um movimento teutônico, entre aspas, uma fuga ao presente chafurdando no mito racial. Diagnóstico não de todo incorreto, mas certamente incompleto. Outro aspecto inquietante, segundo Toynbee, era menos um sintoma do que um risco. Um risco do nivelamento cultural provocado pela súbita assimilação da civilização ocidental por outras regiões com outras tradições. Isso é evidente na China, né? Hoje. Toynbee especularia sobre a possível fecundidade da combinação da técnica ocidental com tradições chinesas e insinuou que estas poderiam representar um bom corretivo ao hedonismo anárquico do Ocidente contemporâneo. Toynbee está escrevendo isso nos anos 70. Mas na véspera da guerra, ele reagia com pessimismo ao que o espanhol Luís Diez de Corral chamou com felicidade de rapto da Europa, o roubo da modernidade pelo vasto mundo não europeu. Uma ironia muito elegante que Melchior coloca ao final desse artigo. O estudo da história é uma obra, como o Melchior comentou aqui, são 10 capítulos nessa edição da Martins Fontes, editora, e da Universidade de Brasília. Há uma 11ª parte acrescentada por Toynbee, por que estudar história? Mas a sequência do nosso índice, dos capítulos, é impressionante, é altamente atrativo. Morfologia da história é o primeiro, gênese das civilizações, desenvolvimento das civilizações, colapsos das civilizações, desintegração das civilizações, estados universais, igrejas universais, idades heróicas, no 8º capítulo, contatos entre civilizações no espaço, 9º, contatos entre civilizações no tempo, 10ª parte. É um livro simplesmente básico para nós discutirmos o que é uma questão civilizacional, da sua continuidade, da sua permanência, da sua difusão, da sua expansão ou sua eventual desintegração. Toynbee reuniu dados empíricos de observação dele colhida a partir de um núcleo clássico grego e também desenvolveu uma sólida teoria, começando com conceitos do que seja a sociedade, o conjunto das relações entre seres humanos. Né? Seus componentes são assim, não os seres humanos, mas as relações entre eles, cultura. Ele reúne várias expressões, várias definições de cultura, seriam regularidades no comportamento interno e externo dos membros de uma sociedade. Né? Ele vai, aí sim, nos provocar com a sua aparente indefinição sobre o que seja civilização. Civilização, que é um termo de origem pseudo-latina, é uma invenção francesa moderna. Toynbee coloca que civilização é um campo de estudo. E o que nós podemos extrair das diversas abordagens que Toynbee faz em relação à civilização é um estado de uma sociedade, de uma cultura, no qual uma quantidade expressiva de pessoas deixa de ter obrigação de sobrevivência imediata, econômica,
para se dedicar a atividades não econômicas em proveito daquela sociedade. Esse é o conceito, é a abordagem mais simples, mais direta que nós vamos encontrar em Toynbee sobre civilização. Ele pega o modelo, né, no Crescente Fértil, no Oriente Médio, com o surgimento das primeiras cidades-estado, e também do Egito, para ilustrar essa concepção de civilização. Quando a coleta de alimentos, né, como a Revolução Neolítica promoveu, uma coleta de alimentos superou o consumo, aquilo depois, numa determinada escala, cada vez maior, vai permitir que especialistas se dediquem à sociedade, àquela comunidade, sem preocupações de sobrevivência. Vão surgir, então, sacerdotes, contadores, funcionários, soldados para proteger as plantações e por aí vai. Quer dizer, essa questão da divisão de trabalho não é só ela, mas também ilustra o conceito do que seja civilização. Toynbee, com essa teoria e com esses dados empíricos, ele lista as civilizações sobre as quais se debruçou. É impressionante nós nos lembrarmos disso, porque na leitura da história, eventualmente, nós detectamos essas civilizações. Mas existem civilizações independentes, civilizações satélites e civilizações abortadas. Toynbee estuda mais de 30 civilizações. As cidades-estados ocidentais, que viveram num determinado momento na Europa, escandinava, cristãos do extremo ocidente. Houve uma civilização na Irlanda, do extremo ocidente, né, do mundo ocidental que nós conhecemos, que entrou em colapso. Os mosteiros na Irlanda, que inclusive forneceram muitos sábios à renovação, ao renascimento carolíngio no século VIII e IX. Ela desapareceu por diversas razões. A Rússia, a civilização ocidental, cristãos ortodoxos, islâmicos, cristãos monofisistas, cristãos nestorianos, essas duas que foram abortadas. E assim por diante. Em suma, nós não podemos discutir ou pensar na questão civilizacional sem ter em conta essa base conceitual de Toynbee, nas observações que ele desenvolveu durante boa parte do século XX. E Toynbee, quando chega na parte final, no chamado, aquele capítulo a que eu referi como um acréscimo, sobre o trabalho do historiador, como ele oferece aqui uma filosofia da história, além do estudo da civilização em si, Toynbee faz uma interessantíssima digressão sobre, me permito, porque num livro desse tamanho, uma colocação dessa natureza que eu vou abordar é uma digressão, é alguma coisa muito particular, mas muito interessante, sobre um impulso que distingue o ser humano na busca de conhecimento. É uma observação fundamental para aqueles que se dedicam à história. A curiosidade é a consequência da conscientização que confronta a mente humana com fenômenos que não passam, evidentemente, de fragmentos da realidade e que são, sem dúvida, superficiais e possivelmente decepcionantes, não importante aonde possam levar. A curiosidade permanece insatisfeita até que atinja o seu objetivo. Ele faz uma série de considerações sobre a curiosidade e lembra alguns momentos históricos que pontuaram, que determinaram o desvio das civilizações. Antes do século XIII da era cristã, quando o mundo islâmico desabou na adversidade, os muçulmanos mostravam mais curiosidade pela natureza não humana do que os ocidentais contemporâneos. É o que nós vemos em vários livros e várias obras. E, algum tempo, quando aconteceu a Guerra do Iraque, a primeira Guerra do Iraque, um pensador de origem árabe no Brasil colocou um artigo brilhante
questionando e lembrando o que houve com o brilho das 1001 Noites, o que houve com o tapete voador, o que houve com Aladim, o que houve com o centro, a cidade de sabedoria em Bagdá. Aqui Toynbee comenta nesse item que eu coloquei sobre curiosidade, e nós sabemos qual foi. O cerco e a destruição de Bagdá pelos mongóis. São aqueles episódios externos que se abatem sobre uma civilização e a modificam de uma tal forma que ela nunca mais consegue viver aquele brilho e esplendor que ela experimentou um pouco antes. Essa questão da curiosidade é espiritual. Ela nasce dentro de um homem e vai se colocar como um permanente, ela vai se colocar como uma permanente emuladora do trabalho, qualquer trabalho intelectual, inclusive do historiador. E aqui está colocado por Toynbee como ela fenece numa civilização, a curiosidade. De forma que nós hoje abordamos rapidamente um estudo da história. E por que nós escolhemos esse livro? Porque ele é básico, porque nós tratamos aqui do principal pensador sobre o tema civilização. Quando nós falamos sobre crise civilizacional, sobre ameaças, sobre riscos à nossa civilização, nós temos que começar necessariamente falando de Toynbee. Mesmo que nós não o leiamos todo, nós não, por falta de tempo, nós temos que ter em consideração as referências do seu pensamento. E nós vamos nos surpreender, já em Toynbee, com a questão espiritual que ele coloca a respeito de civilização. Que os riscos a que nós nos referimos não são necessariamente externos. O grande risco que nós corremos hoje em dia na nossa civilização é nós nos descivilizarmos a nós mesmos pela perda das referências, pelas perdas dos controles emocionais e espirituais que nos levaram até esse estágio de vida individual e social. Com isso, então, fica a apresentação de um estudo da história como o primeiro passo da nossa caminhada nesse programa Civilização de Weltanschauung. Até a próxima!